Olá a todos, sou o professor Jefferson e vamos para mais uma aula divertidamente e hoje é a equação de segundo grau. Então veremos que a equação, ela historicamente não se encontrou dessa forma, né? Para chegar até ter esse formato como vocês veem diretamente na escola, vocês têm que conhecer um pouquinho essa história para valorizar a equação de segundo grau hoje, que muita gente reclama, né? Não sabe quantos os matemáticos sofreram antigamente. Veremos um pouco essa história agora. Então, no estudo da equação de segundo grau, vocês entram na escola e o professor geralmente inicia a aula já mostrando a forma das equações e aí demonstrando como resolvê-las. Minha intenção nessa aula é um pouco diferente. É mostrar para vocês que os povos antigos não tinham essa facilidade como temos hoje, né? Eles sofreram muito para que hoje possamos desfrutar dessa facilidade. Os egípcios, eles eram ótimos, exímios estudantes em todas as áreas. Não tem achados arqueológicos que comprovam de fato que eles foram os primeiros povos a desenvolver técnicas para resolver uma equação de segundo grau correlacionando problemas no cotidiano. Mas pela ênfase que ele tem, esses povos têm na matemática e a ajuda na ciência que eles deram, os historiadores acham que provavelmente eles estudaram a equação de segundo grau, só não encontramos ainda um achado que comprova isso. Um achado que comprova de fato que o povo antigo utilizava a equação de segundo grau nos seus estudos é a Mesopotâmia. Eles, por volta de 2000 a.C., já tentavam solucionar problemas no seu cotidiano usando a equação de segundo grau. Interessante a forma como eles tentavam resolver as equações de segundo grau. Lembre-se, não existia nenhum método pronto. Era tudo feito, armengado, por assim dizer, procurando a solução das questões. Um fato é esse. Observe essa equação aqui, x² menos x igual a 270. Hoje a gente consegue resolver isso aí em um passe de mágica. Se colocar no programa do computador, questão de segundos, eu encontro a solução para essa equação de segundo grau. Mas observe como é que eles resolviam. Aqui está. Era uma forma de receita. É como se eles estivessem fazendo passo a passo de uma receita de bolo, qualquer tipo de coisa, para eles resolverem a equação. Observe esse exemplo aqui. Eles queriam resolver isso aqui. Olha como é que eles tentavam. Tome a metade de 1 e multiplique por ela mesma. Some o resultado 870. Obtém-se um quadrado, cujo lado somado a metade de 1 vai dar o lado do quadrado procurado. Então observe que era assim que eles tentavam resolver as equações. Através de textos, de explicações, mas nunca por um método descritivo como temos hoje, né? Isso aí foi por volta de 2000 a.C., isso há 4.000 anos atrás. Isso é o povo mesopotâmico. Aí a matemática foi se desenvolvendo e na Grécia, vocês estudam muitas coisas que os gregos fizeram, tanto na área de filosofia como na área de história, e matemática não é diferente. Principalmente a parte de geometria. E não seria diferente com a equação de segundo grau. Eles tentavam resolver a equação de segundo grau usando a geometria. Um desses exemplos, mostrarei aqui agora, a forma que eles tentavam resolver a equação de segundo grau. Trace o segmento AB igual a 10, por um ponto P, tira o ponto médio AB, levante o segmento perpendicular PE igual a 3, e com o centro E e raio PB. Trace o arco de uma circunferência e com a corda AB no ponto Q. A raiz desejada será dada pelo conjunto aqui. É o quê? Entendi nada. Pois é, vocês não precisam entender como é que eles resolviam a equação de segundo grau. Minha intenção é demonstrar para vocês justamente a dificuldade que eles tinham. Se hoje é muito simples resolver a equação de segundo grau e muitos alunos reclamam, se queixam bastante de que não há necessidade nenhuma de se resolver a equação de segundo grau, claro que tem necessidade sim. E imagine, aqui foi mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Difícil, né? Outra civilização que contribuiu muito para
para estudar matemática demais foram os indianos, foram os hindus. É tanto que foram eles que criaram os algarismos decimais, os que nós usamos hoje, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foram os hindus que criaram, os indianos que criaram esse sistema decimal. E esse daqui é Bhaskara, que tanta gente conhece pela fórmula de Bhaskara. E aí já apresenta aqui que isso aqui já é um caso de família. Bhaskara não é o criador da fórmula de Bhaskara, não foi ele que criou. Quem criou a fórmula de Bhaskara, que vamos utilizar nas aulas posteriores, foi um francês, ele que desenvolveu essa fórmula. E aqui no Brasil se batizou essa fórmula como fórmula de Bhaskara. Mas Bhaskara foi um ótimo matemático, ele também ajudou a desenvolver cálculos de equação de segundo grau, mas não usando nenhuma fórmula. Era usando geometrias, receitas, as informações que eles já tinham para aquela época, pegando as informações da Grécia e da Mesopotâmia. Mas não tinha fórmula. Aqui, esse período aqui que Bhaskara estava desenvolvendo a matemática dele, foi no século XII. Já a fórmula de Bhaskara, realmente feita por um francês, foi por volta do século XVI e século XVII. Finalzinho do século XVI. Então, Bhaskara, essa é a informação, apesar do nome Fórmula Bhaskara, que muita gente conhece, carrega o nome desse matemático incrível, indiano, não foi ele que desenvolveu a fórmula, e sim um francês, que aqui no Brasil se batizou de Fórmula de Bhaskara. Ok? Falando em francês, René Descartes. Ele foi um matemático importantíssimo, muitas coisas na matemática que se estuda. Ele que desenvolveu, principalmente na parte de geometria e gráficos, plano cartesiano, nas aulas que eu for demonstrando aqui, eu vou falar sobre as descobertas que René Descartes fez, e uma delas foi na área da matemática. Ele também resolvia as equações de segundo grau de uma forma aproximada do valor da solução dessa equação de segundo grau, usando a geometria, só que é uma geometria mais aprimorada em relação aos gregos. Aqui já foi por volta do século XVII ao século XVIII. Então René Descartes, século XVI e século XVII. René Descartes resolveu a equação de segundo grau usando também geometria, mas uma geometria mais afinada, né, mais aprimorada em relação aos gregos. Então, não era assim, né? A equação de segundo grau não era dada dessa forma, e sim através de textos, associando a figura geométrica. Observe que ele associou aqui uma circunferência com triângulo, retângulo, com segmentos, ângulos. Então era um estudo muito mais complexo para se resolver com a equação de segundo grau. Imagine ensinar isso na escola. Imagine se hoje nós, professores matemáticos, ensinássemos assim a resolver com a equação de segundo grau. Pronto, aí é que todo mundo teria medo de matemática. Entenda, matemática hoje é muito, muito mais simples. Vocês deveriam agradecer aos matemáticos passados por ter facilitado e não ficar reclamando, dizendo quem foi que criou isso, quem foi o miserável, eu já vi muito aluno falar isso, que criou esse assunto em matemática. Pior seria se a equação de segundo grau fosse dessa forma, aí sim as suas reclamações seriam um pouco justificadas, né? E aí chegamos na nossa era, depois de muitos anos, uns 3.500 anos depois, com o francês, ele conseguiu desenvolver a fórmula melhor e aí aplicar métodos, né? Aplicar fórmulas. E é por isso que a equação de segundo grau existem várias fórmulas. Nas escolas antigamente ensinavam 5 maneiras de resolver a equação de segundo grau. Na minha época foi assim. Hoje no máximo 4, 3, né? Nas escolas hoje se ensinam 3. Eu provavelmente ensinarei 3 métodos que assim tem no livro de vocês. Mas em prova pode usar qualquer método, apenas a critério de ensino explicamos esses métodos, mas na prova você pode utilizar qualquer método que você aprender. E aí a matemática foi desenvolvendo, e no nosso cotidiano, sem a equação de segundo grau seria impossível construir muitas coisas. Um desses exemplos aqui é essa ponte, ó. Sem a equação de segundo grau seria impossível construir essa linda ponte. Observe que essas vamos dizer assim, essas colunas aqui, essas barras de sustentação da ponte, é feita exclusivamente utilizando as fórmulas de equação de segundo grau. Toda vez que vocês verem uma barriga assim, que a gente chama de parábola, é uma equação de segundo grau. Quer ver uma parábola melhor que essa daí? Essa ponte aqui agora, ó. Ó que ponte perfeita, ó.
Isso aqui é uma parábola perfeita. Isso aqui para uma aula de matemática é excelente. Ó. Observe que alguém passou um programa aqui, ó. Colocaram um programa utilizando as regras de René Descartes. E aí no programa computacional ele gerou essa equação de segundo grau. Está aqui a fórmula, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, mas aqui tem uma fórmula da equação de segundo grau que demonstra essa parábola. É excelente. Um ótimo exemplo de equação de segundo grau. Aí. Não tem outra explicação sem equação de segundo grau. Se não existisse equação de segundo grau, essa ponte aqui seria construída de outra forma, né? Poderia gastar mais dinheiro, poderia estar mais feia, enfim. Uma utilidade muito importante. Jogadores de futebol usam a equação de segundo grau o tempo inteiro. Obviamente que ele não vai fazer um cálculo para chutar a bola, tal, mas intuitivamente, se um cara tem o conhecimento de velocidade do vento, torque da bola, rotação, parábolas, sobre o ponto mais alto da parábola, com certeza um jogador ele consegue desenvolver suas técnicas com mais facilidade, né? Justificando um pouco a equação de segundo grau dentro do futebol. Então, ó, ele vai fazer o gol aqui, o grande gênio Messi, vai dar um toque na bola e a bola vai fazer uma parábola e cair dentro do gol. Que pena que não é um vídeo, né? Pra gente ver esse fantástico lance. Muita equação de segundo grau no lançamento de bola no esporte basquete. Elô, sua área aí. Outro exemplo, tiro de canhões. Também intuitivo, mas hoje não se utiliza em guerra canhões. Se utiliza mais instrumentos eletrônicos, né? Mísseis, drones. Mas aí sim, dentro do drone, dentro da programação do drone, tem a fórmula matemática da equação de segundo grau. Que essas fórmulas matemáticas aqui para esses tiros, ou até o chute, ou lançamento de basquete, é justamente esse. Analisar o alcance do ponto que eu vou lançar meu projeto, onde vai cair, a altura máxima que ele vai conseguir atingir até chegar lá no final, e o tempo que ele vai gastar para fazer isso. Então tudo isso pode ser programado e colocado dentro de um foguete. Então você já deve ter visto muitos filmes, os caras programando ogivas nucleares através de mísseis, e eles programam, diz que vai lançar um míssil daqui do Brasil lá na China. E eles programam, dizem, vai sair daqui do Brasil tal tempo, vai chegar daqui a 40 minutos na China. E isso só é possível por questões de cálculos matemáticos ligados à equação de segundo grau. Claro que já envolveu outros fatores também, mas a equação de segundo grau está incluída também nesses ataques aéreos. Parabólica. Hoje talvez muita gente não deva conhecer, mas ainda algumas casas utilizam, pouquíssimas, né? Mesmo que seja antena das TV a cabos hoje, é uma concha menor, mas é através de equação de segundo grau. Então, para os caras localizarem, eu não vou colocar meu aparelho aqui receptor das ondas eletromagnéticas em qualquer lugar. Com a geometria específica da equação de segundo grau e com o aparato também de uma esfera, eu consigo localizar perfeitamente onde colocar meu receptor aqui. Então não é feito do nada, né? Por que tem esse monte de gradezinha aqui em volta? E por que é concha? Por que não é reto? Então tudo isso a importância dada à equação de segundo grau. Então isso aqui não é feito do nada, de qualquer jeito. É bem calculado em cima das fórmulas matemáticas, né? Da equação de segundo grau. Deixa eu ver se ainda tem mais outra aplicação. Sim. O objeto, quando ele está caindo, eu sei, a partir do ponto, da altura que ele está, eu lançar, eu sei quanto tempo é que esse projeto vai levar para atingir o solo. Como eu sei? Isso vocês estudam em física. Como é que eu sei? Usando a equação de segundo grau. Existe uma fórmula lá em física, que é do movimento uniforme variado, que é a equação de segundo grau, que descreve esse movimento. Então observe que a matemática não foi feita de um dia para o outro, sempre nas aulas, sempre venho batendo nessa tecla, para vocês compreenderem que hoje a matemática é mais linda, é mais aplicável. Então valorizem, né? Não fique questionando tanto. É bom questionar, mas não ficar reclamando, dizendo para que isso, para que aquilo, é tão chato hoje. Mas na realidade hoje é que é bom, né? Antigamente era um sofrimento terrível. Ok? Então eu fico por aqui, forte abraço. Fui!